A Bíblia é completa de perguntas, sabe? Grandes perguntas trazem grandes respostas. Uma das qualidades que uma pessoa pode ter é a de saber fazer boas perguntas, de saber fazer perguntas certas. E sabe, Deus, Ele nos faz muitas perguntas nas Escrituras. Deus fez perguntas aos profetas, que são hoje também para nós. Deus fez perguntas através de Jesus. Você sabe que o ministério de Jesus era repleto de perguntas. Algumas perguntas que Jesus fez até constrangeram alguns. Jesus, por exemplo, ele chega para aquele grande mestre Nicodemos. Ele chega para aquele mestre muito conhecido, famoso ali na região de Jerusalém. E ele chega para aquele grande mestre e fala assim: você já é mestre em Israel, você é um mestre tão assim conhecido e você não consegue discernir essas coisas tão pequenas do reino? Olha que pergunta para aquele homem, poderia constrangê-lo ou até ofendê-lo. Jesus fez perguntas também que pareciam óbvias, mas elas tinham um sentido. Por exemplo, Jesus ele chega para um deficiente visual e ele fala assim, ele falou assim: Senhor, eu preciso do Senhor. Aquele deficiente visual, ele estava diante de Jesus, assim na frente, e Jesus faz uma pergunta: mas o que você quer que eu te faça? Não parecia uma pergunta um tanto quanto óbvia, sim ou não? Sabe, às vezes nós temos que abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, principalmente os corações, para as perguntas que Deus nos faz. Para as perguntas que talvez o Espírito Santo já fez para você. O Espírito Santo, eu não sei com você, mas de vez em quando ele fala comigo através de pergunta. Ele fala comigo através de perguntas. E certamente ele nos fala com essas perguntas de forma a nos levar a alguma mudança de comportamento, de forma a nos levar a trazer de volta as Escrituras, num momento que a gente pode estar se perdendo delas. Mas, sabe, a Bíblia é repleta dessas perguntas. Algumas perguntas de Jesus, elas foram insistentes. Por exemplo, Jesus fez várias vezes perguntas repetidas, 2 ou 3 vezes a mesma pergunta. Mas uma delas que eu me lembro é que Jesus chega para Pedro e ele fala assim: Pedro, tu me amas? Depois de Pedro ter acabado de negar Jesus por 3 vezes. Parece que foi de propósito, porque Jesus faz a pergunta 3 vezes também. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, eu te amo, mas ele responde com outro amor, né? Jesus fala: Pedro, tu me ágape, ele eu te filéu, não é? Então, Jesus está ali fazendo outra pergunta para Pedro, mas é a mesma. Mas é porque tem um sentido, tem um propósito. Ele fala: Pedro, tu me amas? Segunda vez. Depois ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas mesmo? Às vezes algumas perguntas de Deus vão insistir conosco. Às vezes o Espírito Santo vai insistir com você. Às vezes a palavra de Deus vai insistir com você, sabe? E eu percebi na palavra de Deus algumas perguntas de ontem para os dias de hoje. A palavra de Deus, ela tem perguntas atualizadíssimas para nós. São perguntas feitas ontem, mas que servem para os nossos dias, para os meus e para os seus dias aqui hoje. Amém? Bom, que série incrível, que série abençoada. Valorize as perguntas que são feitas para você. Valorize todas as perguntas. Sabe, às vezes uma pergunta que é feita para você, ela tem um significado muito além do que apenas uma pergunta simples, não é verdade? Uma vez, eu tinha um cabelo bem grande, né? Aliás, eu já tive muito cabelo. E eu já tive um cabelo grande. Os mais de talvez 10 anos nessa casa lembram. Mas uma vez, eu era tão crente, gente, que meu cabelo parecia uma Bíblia aberta. Uma Bíblia aberta em Salmos. Sabe aquela Bíblia no meio, Emerson, assim? Você chegou a me conhecer nessa época, cara? Meu Deus, então esquece essa imagem. Mas pensa só, era uma Bíblia aberta, né? Esse tempo foi bom. Mas a verdade é que eu me lembro muito bem que uma vez um chefe meu chegou para mim e ele falou assim, eles estavam fazendo algumas piadas, é claro, mas ele queria dizer alguma coisa. Ele falou assim para mim: o seu barbeiro está de férias? O que significa isso? Você sabe, né? O outro virou para mim, aquele cabelo grande, esquisito, cheio de, né, no meu caso. E aí o outro virou para mim e falou assim: você está indo no cabeleireiro da sua esposa? Então vejam, as perguntas, elas também às vezes, elas estão querendo dar uma lição de moral na gente, é ou não é?
E Deus é assim também, sabe? Deus, Ele faz algumas perguntas para nos ativar rumo a Ele. Deus faz algumas perguntas para nos repreender, nos exortar, algumas para nos animar, outras para nos levar a pensar. Enfim, são perguntas incríveis que Deus faz, grandes perguntas. Essa é a série. E hoje eu quero falar sobre algumas perguntas de ontem para os dias de hoje. Sabe, há mais de um mês atrás, quando a gente estava pensando nessa série, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Tem mais de um mês, talvez quase 2 meses. Eu estava meditando no livro dos Gálatas. Esse livro foi talvez, essa carta aliás, foi talvez a primeira carta do apóstolo Paulo. E ele escreve às igrejas da região da galáxia. Eram talvez 4 grandes igrejas. E essas igrejas, elas estavam sofrendo ataques do inferno. Ataques do maligno. Sabe, essas igrejas, elas eram igrejas verdadeiramente evangelizadas, verdadeiramente cristãs, mas o apóstolo Paulo, na sua caminhada missionária, ele deixava essas igrejas na mão de líderes, que a Bíblia chama de presbítero, era como pastores em treinamento nesse contexto, e ele deixava essas igrejas ali, mas o problema é que passavam-se 1 ano, 2, 3 anos, aconteciam grandes ataques naquelas igrejas, e a maioria dos ataques não eram físicos, não eram bombas lançadas, não eram ataques físicos nos templos, nas células, não. Eram ataques no lugar que o diabo mais gosta de atacar, que era na mente e no coração deles. E sabe, aqui o Senhor me mostrou algumas perguntas que Deus queria fazer para aquela igreja. É claro, Deus usa o apóstolo Paulo, mas na verdade você sabe muito bem que os escritores da palavra de Deus, eles foram inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, as perguntas do apóstolo Paulo para aquele povo, eram perguntas de Deus. E nos parecem perguntas antigas, mas são perguntas totalmente importantes para os dias de hoje. Sabe, eles sofreram um ataque maligno que queria mudar a mentalidade deles. O povo da região da galáxia, né, vamos dizer assim, os Gálatas, eles estavam sofrendo ataques do maligno para mudar a forma deles crerem. Eles sofriam, eu sei que muitos teólogos usam esse texto apenas na questão da lei e graça, legalismo e graça, mas na verdade há muito mais aqui, há mais do que isso. Era um grupo problemático que estava querendo mudar a mente deles em relação a várias coisas. Por exemplo, esse grupo, eles não gostavam de uma igreja, eles queriam uma igreja legalista, mas não compromissada. Eles queriam uma igreja radical na lei, nas coisas, vamos chamar assim, nos valores, nos costumes dos homens, mas eles não queriam uma igreja radical nos princípios do Evangelho. Eles queriam, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, que eles queriam perverter o verdadeiro Evangelho na cabeça deles. Eles queriam trazer um novo Evangelho, mas o próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala que não existe novo Evangelho, o Evangelho é só um, e ele precisa ser o Evangelho verdadeiro. Não adianta se ter um novo Evangelho, sendo que o poder verdadeiro o poder de Deus verdadeiro está no verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é que traz verdadeira transformação. O verdadeiro Evangelho é o que traz de fato a eternidade até a gente, aliás, nos leva até ela a partir de hoje. Então não adiantava se ter outro Evangelho, porque não existia outro Evangelho. Esses caras e essa cultura que estava sendo colocada ali, era contra os relacionamentos com as pessoas que não eram cristãs. Eles eram religiosos, legalistas, então eles queriam uma igreja fechada, uma igreja em castas, uma igreja totalmente dividida em quem pode e quem não pode, e eles não queriam uma igreja aberta, eles não queriam de fato no coração uma igreja assim aberta aos gentios, em outras palavras, aberta àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Outra coisa, eles não queriam uma igreja que tivesse relacionamento amigo, sincero, verdadeiro e profundo entre eles. Eles não queriam uma igreja em comunidade, eles queriam uma igreja pautada em hierarquia. Claro que a hierarquia não é, a Bíblia não é contra isso, mas eles queriam que a base da igreja fosse hierárquica, fosse clerical. Eles queriam um sacerdote distante do povo. Eles queriam talvez um diácono só fazendo aquilo ali e sem relacionamento com as pessoas. Em outras palavras, eles queriam uma igreja religiosa.
Eles não gostavam, não simpatizavam com as igrejas também nas casas. Eles queriam uma igreja onde pudesse ter todos os rituais possíveis e o mínimo de relacionamento possível. E por último, eles queriam a cabeça de Paulo. Eles não eram nada favoráveis à liderança de Paulo. Eles não eram favoráveis, eles eram contra. Eles falavam que Paulo era um falso apóstolo, que Paulo tinha colocado, porque Paulo tinha colocado um evangelho focado na fé, na graça, que é o evangelho que transforma. E eles queriam perverter isso. Gálatas 1:6 diz assim, Gálatas 1:6, só para você entender o que eu estou falando, eu já vou entrar nas perguntas, mas olha só. Diz assim, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rápido, 1:6, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Deus, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Essa palavra outro aqui é héteros, não é alos, porque no grego alos significa outro da mesma espécie, era como o Espírito Santo em relação a Jesus, mas aqui é héteros, que significa de outra espécie, de outra natureza, de uma natureza diferente. E ele fala, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho, eu vou mudar aqui, eu vou falar, ainda que nós, ou um youtuber, ou um anjo do céu, na minha escritura está escrito isso, pregue, desculpa gente, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que vocês receberam, que lhes seja amaldiçoado. Mas nós sabemos também que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Agora a minha pergunta para você é assim, será que não corremos esse risco nos dias de hoje? Será que nós não vivemos dias assim? Dias onde o outro evangelho pode estar tomando o lugar do verdadeiro evangelho? E lembre-se, o poder do Espírito Santo não está no outro evangelho, mas no verdadeiro evangelho. As bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua família, estão no verdadeiro evangelho e não no outro evangelho. A leveza do Espírito, a fé em Deus, a verdadeira fé, a graça que te move, a graça que te salva, a graça que te impulsiona, a graça que te facilita a sua obediência, a graça que entra dentro da sua mente, do seu coração, no seu espírito, te faz entender as verdades da palavra. Essa graça só existe no verdadeiro evangelho. Será que nós não estamos correndo o risco hoje de um novo evangelho tomar o nosso coração, de um novo evangelho nos atrair, nos enganar, de um novo evangelho talvez nos enfraquecer e até tirar a gente da corrida da fé? Então aos Gálatas ele faz muitas perguntas, mais de 30, mas eu quero destacar apenas 3. A primeira pergunta que ele fez aos Gálatas, que eu quero trazer para nós, uma pergunta antiga para os dias de hoje, uma pergunta de ontem, mas que serve totalmente para hoje, está em Gálatas 3, no versículo 1, Gálatas 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele traz a primeira pergunta do coração de Deus para o coração daquela igreja. E nós precisamos tomar para nós essa pergunta nessa hora. Nós precisamos tomar para nós. Gálatas, insensatos, sem sensibilidade, sem percepção. Agora sim a pergunta, quem os enfeitiçou? Pastor, que pergunta forte. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi crucificado? Eu gostaria de saber uma coisa, ele está perguntando àquela igreja. Foi pela lei ou que vocês receberam o Espírito, ou pela fé no que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem continuar com o próprio esforço, com esforço próprio, com as próprias pernas? Será que, ou seja, vocês estão sendo salvos pela fé, salvos pela graça, mas agora vocês querem andar por si só, por si mesmos? Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé a qual receberam a palavra? Esse termo e essa pergunta que eu quero trazer, quem os enfeitiçou? É claro que eu não quero trazer ao seu coração nessa hora que você pense numa pessoa, mas na ideia do feitiço. O termo grego aqui significa uma sedução maligna, uma magia maligna.
E ele não está falando para quem não crê, ele não está falando para a gente que ainda não conhece o Evangelho, ele estava falando para a gente que já estava no Evangelho há 5, há 4, há 3, há 2, há 1 ano. A pergunta de Paulo é um pouco cheia também de uma ira santa, de uma indignação, ele é muito firme nas suas palavras, sabe, talvez assustou alguns, mas de fato, ele estava falando, olha, esse ataque do inimigo não pode tomar o coração de vocês. Qual é o feitiço aqui, sabe? Eles queriam, na verdade, esse feitiço é porque o inimigo queria abater o acesso que eles tinham a Deus. O inimigo queria abater a comunhão que eles tinham com o Espírito Santo. Quando o inimigo começa a acusar a gente começa a receber as acusações do inimigo, a gente começa sem perceber, nos distanciar da graça. E qual é o problema? No Evangelho verdadeiro, a fé e a graça andam juntas. Então quando nós estamos com o nosso coração cheio de culpa, cheio de acusação, cheio de considerações malignas dentro da nossa mente, qual que é o problema disso? O problema é que a sua fé fica comprometida. Não, pastor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é. Por quê? Porque a minimização da graça, da percepção da graça de Deus, a minimização da revelação da graça de Deus, também minimiza os seus passos e a sua visão de fé. Não tem como ser separado. Quem que te enfeitiçou, Gálatas? Quem enfeitiçou vocês? Quem está trocando o acesso ao Espírito Santo pela fé, pela graça? Quem está fazendo você ser cheio de acusação, de culpa? Quem está te paralisando, ó Gálatas? É isso que Paulo está dizendo. Essa pergunta, ele está dizendo porque o feitiço queria abater a experiência. A questão aqui não é apenas a luta do legalismo contra o Espírito da graça. Na verdade, a luta aqui é contra a experiência genuína da salvação e contra o caminhar num dogma. Quem está te enfeitiçando? Vocês começaram pelo Espírito e agora querem fazer tudo pelo esforço próprio. Sabe, o que eu quero que você entenda como aplicação dessa palavra é que tudo é pela graça. E Deus, Ele quer livrar você nessa hora. Deus, Ele quer nos livrar de toda a influência do inimigo no que diz respeito à culpa, à acusação. A culpa te paralisa, a acusação te paralisa. Aquela onda não era uma onda só de lei, de legalismo, mas era uma onda que Deus sabia, o Espírito Santo sabia, e o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, sabia, é que aonde que ia dar na culpa, e a culpa, a acusação paralisa. Então tome cuidado com alguns pensamentos que podem dominar você. Por exemplo, Deus está bravo comigo. Talvez você pense sempre assim, Deus está bravo comigo, agora Deus vai me pegar, Deus vai me destruir, Deus vai acabar comigo. Deus vai acabar comigo. Agora Ele me pega. Sim ou não, já aconteceu com você? Uma vez eu fiz uma viagem de seis dias. Eu tinha por volta de 21 anos, 22 anos, eu fiz uma viagem de 6 dias, e nessa viagem eu não sei o que aconteceu comigo, que eu dei uma esfriadinha nos meus valores. Eu não fiz nenhum dia de tempo a sós com Deus, eu não orei, eu tive muitas tentações nessa viagem, muitas batalhas na mente. Nessa viagem, algumas vezes eu sentei em roda de escarnecedores, fiquei rindo de piadas obscenas. Nessa viagem, vários tipos de tentações passaram na minha mente, pensamentos diabólicos. E apesar de não ter acontecido nada tão grave num certo aspecto de pecado, mas eu sabia do meu coração. Eu sabia como minha mente estava. Eu fiquei 6 dias ali dando brecha. E eu me lembro como que as coisas funcionam. Eu me lembro que na sexta-feira, eu voltando para casa, no sábado, não lembro se era sexta ou sábado, eu voltando para casa, eu corria um pouco, sabe, eu tinha 21 anos, tinha um carro muito bom, e eu corria um pouco, sabe, assim, um pouquinho, um pouco mais que o normal, mas eu me lembro, é ruim falar isso na frente da minha mãe, que ela pode se levantar, mas eu era jovem, era assim, né, e não estou falando que isso está certo, mas eu corria um pouco, então as minhas viagens eram na média de 130, 140, 150, 160, aí o que aconteceu? Eu corri um pouco, aí essa viagem, escuta só essa viagem eu saí do lugar que eu estava, e eu fui a 70, 80 por hora na estrada,
Centenas de quilômetros, eu ia 90, 100, quando dava 100 eu falava, Deus vai me pegar, e eu freava. Eu estava enfeitiçado. Eu estava achando que Deus ia pegar, porque eu esfriei, porque eu dei brecha, por causa de alguns pensamentos que eu tive, lutas, porque eu talvez fiquei em rodinhas de escarnecedores, contando piadinhas erradas. Eu estava me achando naquela época que Deus ia me pegar, ia me destruir. A primeira curva, Deus ia capotar meu carro, e talvez eu ia morrer ou ficar hospitalizado muito tempo. Eu estou falando sério. Eu não sei se aconteceu algo parecido com você. Mas a ideia do inimigo, quando ele quer te afastar da graça, na verdade é encher o seu coração de culpa, encher o seu coração de acusação. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando, a lei, ela vai trazer isso, ela vai trazer mais culpa, mais acusação, mais problema para a sua vida. Então, o que está por trás disso é o nosso pensamento. Talvez se você tem essa mentalidade de vez em quando, que Deus está bravo, que Deus vai te pegar, que Deus vai te destruir, que agora você não pode dar mais algum passo em Deus, que você não pode agir pela fé, porque Deus está querendo te pegar, então você precisa ser livre nessa hora em nome de Jesus. Outra coisa, se você tem um pensamento às vezes assim, eu preciso fazer para Deus me amar, se eu não fizer, Deus não me ama. Nós temos que fazer porque amamos a Deus e não fazer para ser amados por Deus. O que a gente faz não faz Deus nos amar mais, Ele nos amou com tudo que Ele podia, Ele deu o seu único Filho Jesus por nós. Deus não vai te amar mais porque está fazendo mais, Deus não vai te amar menos porque está fazendo menos. Então não estou falando que você não tem que fazer, mas o seu fazer para Deus precisa ser de todo o coração. O seu fazer para Deus é porque você ama a Deus, e não é porque se você não fizer, Deus vai te pegar. Outra coisa, eu preciso ser santo para ser salvo. Não, é mentira. Ai pastor, que isso? Então pode tudo? Presta atenção. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, para as boas obras. A salvação, ela te leva a ser santo. A salvação, ela vai dar o patamar, a estrada, ela vai te dar o caminho para a sua santificação dia após dia. Mas a sua santificação, ela não pode ser com o viés de ser salvo. Porque não é isso que as escrituras dizem. Eu vou ser mais santo para ser mais salvo. Eu estou quase santo, ou seja, eu estou quase salvo. Não, você é salvo pela fé em Cristo Jesus, não por obras, para que nem eu, nem você possamos encher nosso coração de glória e de esforço próprio. É pela graça de Deus, diga comigo, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Você não precisa ser perfeito. A santidade, ela vai vir à medida que você se aperfeiçoa na sua salvação, e não ao contrário. E por último, uma coisinha também, olha, eu só posso ter acesso ao Espírito Santo se eu cumprir 1 milhão de coisas. Cuidado com isso. Sabe, algumas pessoas aliás, têm dificuldade de ser cheias do Espírito Santo por causa da culpa. Chegam na presença de Deus culpados de alguma coisa da semana, ao invés de entender que Deus está falando assim para você, ei, aproxime-se do trono da graça com toda confiança. É a confiança na graça. Eu não subo aqui para pregar confiando em mim mesmo, eu não posso fazer isso, e aliás, todas as vezes que eu pensei um pouquinho nisso, não foram as melhores vezes, talvez as piores. Mas toda vez que a gente sobe, eu falo, aproximo do trono da graça, Senhor, é a tua graça na minha vida, Senhor, é a tua graça me capacitando, Senhor, é a tua graça me movendo, Senhor, é só pela tua graça, e aí Deus vem de forma especial no meu coração, na minha vida, e a coisa começa a acontecer no seu coração também, porque aí o fluir de Deus é sempre pela graça. Então cuidado, algumas pessoas, gente, deixam de ser batizado no Espírito Santo por causa de culpa, por causa de acusação, foram salvas em Jesus. Deus quer batizar você com o Espírito Santo, Deus quer te dar dons de línguas, Deus quer te dar dons de interpretação, Deus quer te dar dons de cura, Deus quer te dar dons de operar maravilhas, mas a pessoa ainda está na culpa. E às vezes está na culpa lá de trás ainda, antes de ser salva, antes de decidir por Jesus. Seja livre de toda culpa, porque Deus não te acusa. Deus não acusa você. Apocalipse 12:10 diz assim, eu ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus
dia e noite. Se tem acusação no seu coração, se eventualmente você está aceitando a acusação, eu quero te dizer com muito carinho. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta e já responder. Mas se tem acusação no seu coração, se tem culpa no seu coração, quem te enfeitiçou? Foi o diabo. Porque o diabo é acusador. Pelo contrário, Deus não te acusa. E a fé será maior à medida que você tiver uma maior revelação da graça. Quanto maior a revelação que você tem da graça de Deus, quanto maior a revelação que você começa a receber de que é você em Cristo tudo pode, né? Tudo posso no Senhor. Quanto maior a revelação que você tem de que agora você está em Cristo, por isso você é nova criatura. Quanto maior a revelação que você tiver da graça de Deus, maior será o acesso a Deus pela fé. Amém? Então não aceite culpa. Não aceite culpa. 2 Coríntios, antes de eu passar para a segunda pergunta, 2 Coríntios, versículo 9, tem um texto incrível, maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo estava com um espinho na carne, eu não vou entrar aqui no detalhe do que se trata isso. Alguns falam de algo físico, outros falam de algo na sua carne mesmo, na sua alma. Vamos chamar assim. Mas quando o apóstolo Paulo está questionando a Deus, pedindo a Deus, a Bíblia diz que ele pediu ao Senhor por 3 vezes, Senhor, me livre desse negócio, Senhor, eu tento fugir desse negócio, esse negócio me persegue, Senhor, me ajuda, esse trem me deixa para baixo, toda vez que esse espinho na carne me incomoda, o diabo me acusa, Senhor, me ajuda. Aí Deus vira para ele e fala assim, não, isso eu não vou tirar da sua vida, porque eu quero ver a atuação da minha graça de forma especial no seu coração, na sua vida, sempre que esse espinho na carne estiver beliscando. Olha o que Deus disse para ele. O Senhor disse a Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga assim comigo, Senhor, a tua graça é suficiente para a minha vida, para o meu viver, pois o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, amém. Então, em nome de Jesus, o inimigo não vai nos enfeitiçar nesses dias. O inimigo não vai te enfeitiçar. O inimigo não vai enfeitiçar a igreja de Jesus, porque nós estamos convictos de que o Senhor Deus é o Senhor da graça, e quem nos acusa é o inimigo, e nós já vencemos, pela graça e pela fé no Senhor Jesus. A segunda pergunta de ontem, que nós precisamos talvez respondê-la hoje. A segunda pergunta de ontem, que serve para os dias de hoje. Que pergunta incrível. O apóstolo Paulo continua a sua conversa, e em Gálatas 3, a gente vê a defesa do apóstolo Paulo, na fé, no verdadeiro evangelho, através da palavra. Depois você pode meditar em Gálatas 3, do versículo 6 a 14, quando Paulo está falando de Abraão. Paulo, ele usa as escrituras, ele dá uma ênfase na palavra, porque a verdade é que esse outro evangelho, ele parece ser sabedoria, mas não é. Esse outro evangelho é um evangelho adaptado. E esse é um dos problemas dos nossos dias, um evangelho self-service. Mas o verdadeiro evangelho, ele não é um self-service, ele é um PF. Mas é um PF completo, é um PF lindo. Uma vez eu fui almoçar numa padaria, eu me lembro disso. E lá em São Paulo, as padarias têm um apelido de padoca. E eles falam assim, vão na padoca? E eu fui numa padaria em São Paulo, e eu cheguei na padaria, né, eu estava trabalhando para eu estava fazendo auditoria num big banco, um grande banco, e o diretor deixava a gente almoçar onde a gente quisesse, podia almoçar no melhor restaurante, tudo pago pelo banco. E eu lembro que nesse dia, não sei o que aconteceu, a equipe falou, vamos na padaria, vamos na padoca, vamos para a padoca, aí foi na padoca. Chegou na padoca, eu me lembro que eu achei que ia ter self-service, mineiro, né? A gente está acostumado com self-service. E eu lembro que eu cheguei na padoca e a moça chegou e falou, qual PF que vocês querem? Tem o PF, aí tinha os nomes lá, o PF Boeing, Airbus, era nome de avião. Aí tinha os PFs.
Aí quando eu vi que era PF, eu fiquei pensando assim, não por mal, mas eu fiquei pensando assim, nossa, podia ser self-service. Eu só ia pegar o que eu quisesse. Self-service eu só pego, por exemplo, eu não gosto de peixe. Nunca vou pegar um peixe no self-service. Eu não gosto de berinjela, Lucas. Quem gosta de berinjela aí? Metade não gosta. Yes! Pelo menos não estou sozinho nessa. Você já foi enganado com lasanha de berinjela? Quem já foi enganado aí? Pegou aquela lasanha bonita, o negócio era de berinjela. Isso é coisa do maligno, cara. Não, é coisa do inimigo. Eu já fui enganado 2 vezes, Juninho. Aquela lasanha no self-service, eu pus no prato e fui. Pesei, quando eu pus aquele trem na boca, eu falei, é do cão. Era lasanha de berinjela, Lucas. Vê se pode. Então tem algumas coisas que a gente não gosta. No self-service a gente pega só o que a gente gosta. E tem mais. Quando você vai no self-service, às vezes você pega não só o que você gosta, mas o que você gosta mais. E tem mais. Às vezes você pega o que você gosta mais e também você pega as coisas às vezes mais caras. Outro dia o irmão falou assim, que isso, eu vou pagar por quilo. Você acha que eu vou pegar linguiça? Eu vou pegar picanha. Por quê? Está pagando aquilo, né, Juninho? Eu fui num restaurante outro dia, o irmão falou assim, pega a carne de jacaré, que só aqui que tem. Aí eu fui lá na churrasqueira, peguei a carne de jacaré, queria experimentar, né? Peguei a carne de jacaré. Aí ele falou assim, aí ele pôs no outro prato. Eu falei, não, põe nesse prato. Ele, não. Aí eu falei, põe no prato aqui, pode pôr. Ele, não. Aí depois eu entendi, é porque o quilo da carne era R$ 49,90, mas do jacaré era 109. Aí um pedacinho de jacaré foi 20 conto. Dava para comprar 5 jacarés. Bom, estou me perdendo aqui, mas presta atenção. O que eu quero dizer com isso? O verdadeiro evangelho não é self-service. O verdadeiro evangelho é um evangelho que a gente precisa entender isso com o coração para Deus. Eu não quero falar isso para te desanimar não, por favor, mas para você se ajustando nele. Mas é um evangelho meio que tudo ou nada. É o evangelho do PF, então chegou aquele PF, lembrei que eu estava falando da padaria, aí chegou o PF, meu Deus, PF maravilhoso, gente, tinha tudo de bom lá, tinha tudo de bom, tudo, e era um PF lindo assim, né, mas de repente no cantinho tinha 2 berinjelazinhas. Eu comi arroz, comi feijão, comi um filé, eu comi batata, eu lembro que eu comi várias coisas muito boas, mas tinha 2 pedacinhos de berinjela. E meu diretor ali comendo tudo. E o menino do meu lado comendo tudo. E eu olhando aquela berinjela inimiga. E eu falando, o que eu vou fazer com essa berinjela? Mas era um PF, não é possível. É lógico, eu peguei a berinjela, misturei com o negócio, pus um ketchup e comi a berinjela, gente. Fez bem para mim, nem percebi. Mas por que eu estou contando isso? Porque o evangelho de Jesus é assim. Algumas coisas são mais difíceis para nós. Mas o evangelho de Jesus não é um self-service, onde você fala, isso eu quero, isso eu não quero, isso faz bem para mim, isso não faz bem, isso aqui é para daqui uns 5 anos, isso aqui pode vir agora, isso aqui, não, o evangelho genuíno é o que Deus colocou no prato, Deus é o melhor fazedor de pratos, Deus sabe o que é bom para nós, Deus é Deus, Deus conhece tudo, Deus ele sabe o que vai nos abençoar, nos proteger, nos guardar, Deus sabe o que vai nos levar à eternidade com sucesso, Deus sabe o que é melhor para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, Deus sabe o que é melhor para a igreja de Jesus, Deus sabe o que é melhor para todos nós, e o que é melhor para nós vai estar no PF de Deus. O evangelho, o outro evangelho que eles queriam colocar, era um evangelho de self-service, e nos dias de hoje me parece um desafio enorme, uma pergunta de ontem para os dias de hoje, Gálatas 4:15, aliás, 16, Gálatas 4:16. A pergunta que o apóstolo Paulo chega agora e faz para os Gálatas, ele faz mais de 20, 30 perguntas, mas eu peguei algumas. A pergunta que ele faz para os Gálatas é o seguinte: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Ei, olha só que pergunta incrível. Pensa se não serve para os dias de hoje.
E há mais ou menos 2 meses, quando eu estava lendo Gálatas, o Senhor colocou assim essa pergunta, ela pulou: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. A pergunta de ontem que o apóstolo Paulo fez serve para hoje. Queridos, cá entre nós, eu não estou falando isso porque é uma coisa isolada, não. Não é uma coisa para um ou outro, é uma coisa para mim também. É uma coisa para mim em primeiro lugar. Olha o que está escrito aqui, olha. Olha o que eu quero te perguntar. Quantas vezes, mesmo sem perceber, e nem é tanto por mal, mas quantas vezes, presta atenção se isso não já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Quantas vezes, mesmo sem perceber, nos tornamos distante de uma pessoa por ela ter insistido em nos dizer a verdade? A pergunta é para mim, mas também para você. Quantas vezes nós, sem querer, às vezes sem perceber, nem por mal, mas naturalmente a gente se distancia de uma pessoa, se torna inimigo, porque esse inimigo aqui não é inimigo no sentido do ódio, de morte, não, a palavra inimigo aqui, no grego, é adversário. É aquele cara é o Atlético Cruzeiro. O cara não é inimigo, não quer matar o jogador do outro time, mas ele quer vencer, né? Entendeu? A ideia é essa. Então, assim, a ideia de Deus para nós, a pergunta de ontem para hoje, que Deus está fazendo nessa hora, para mim e para você, é o seguinte: será que nós temos tornado pessoas inimigas de nós, porque nos dizem a verdade? Porque nós vivemos dias, queridos, falando de coração, que o establishment, que a cultura é muito distante e está se distanciando mais das verdades. Os pais têm dificuldade de dizer a verdade para os filhos, mas os filhos também têm dificuldade de ouvir verdades dos pais. Agora, quando isso entra no reino de Deus, como aconteceu naqueles dias, eles estavam enfeitiçados por essa onda. Quando isso entra dentro da igreja, quando isso entra dentro da igreja, isso distorce o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho está preso à verdade. O verdadeiro evangelho ele está totalmente entrelaçado à verdade, e não há mentira nele. O verdadeiro evangelho, ele só tem verdades, mas ele tem muitas verdades. Agora, se eu quiser o self-service, eu vou fazer outro evangelho. E o desafio dos nossos dias é não deixar o evangelho se perder. E eu não estou falando da nossa igreja, e eu não estou falando da igreja de Jesus somente, eu estou falando da minha vida, da sua vida. Não deixar o evangelho de Jesus se perder na sua vida. Porque por mais que uma igreja tenha um evangelho completo, sempre haverão pessoas querendo só uma parte dele. E é disso que eu estou falando. Certamente lá na galáxia tinha os caras que estavam firmes no verdadeiro evangelho. Certamente tinha uma dessas igrejas lá, das 4 grandes igrejas de Paulo, que tinham muitas coisas do verdadeiro evangelho. Certamente. Sabe, queridos, eu quero falar uma coisa para você com muito carinho. Dizer a verdade é uma das coisas mais amorosas e importantes da existência humana. Ouvir a verdade é uma das coisas mais importantes para o seu sucesso. Que verdades, pastor, que você está falando? Estou falando da palavra, do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele consiste em uma série de coisas. Desde a salvação, até o nosso crescimento pelo discipulado bíblico. Eu não estou falando só do discipulado 1 a 1, saia dessa caixinha, mas eu estou falando de uma vida de sendo discipulada através das escrituras. O verdadeiro evangelho, ele nos leva a ter uma vida em comunidade. O verdadeiro evangelho tem princípios de poder. O verdadeiro evangelho tem busca pelo Espírito Santo. Enfim, tem tantas coisas. É disso que eu estou falando. É claro que a gente também precisa saber levar a verdade. Quando a verdade é levada de uma forma muito errada, muito brusca, talvez, porque o problema não é quando a pessoa também diz a verdade. O problema é que às vezes, aí eu quero só abrir um parênteses, é que o que está por trás da pessoa dizendo a verdade. Você percebe quando alguém está ministrando a verdade em amor. Você percebe quando há afeto na verdade. Agora, a verdade é que, quando nós pensamos em paternidade espiritual,
A gente pensa num equilíbrio entre o afeto e a correção, a repreensão, na verdade. Quando a gente fala de uma verdadeira vida em comunidade, uns aos outros, a gente está falando de um equilíbrio entre afeição, amor, comunhão, mas também em ensino da verdade. Será que eu estou tornando inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Será que daqui a pouco vocês vão acabar me expulsando como pai dessa igreja por lhes dizer a verdade? Será que daqui a pouco eu não tenho mais acesso ao coração de vocês, porque esse outro evangelho limitou a verdade total? E a grande verdade é que ouvir a verdade nesses dias tem incomodado muita gente. Ele está fazendo essa pergunta, gente, não é para quem não conhece o evangelho. Essa pergunta é para quem conhece o evangelho. Então, ouvir a verdade fala do quê? Da nossa receptividade à palavra de Deus. Fala do quê? Fala da forma como nós recebemos as orientações bíblicas e de Deus da nossa liderança. Fala de que mais? Da forma na nossa disposição em ouvir aos nossos pais que são cristãos. Você que é jovem, adolescente, você que, assim, tem pais claro que obedecer aos pais é um princípio independente, claro, não estou falando disso, mas principalmente pais cristãos que vão orientar a criança no caminho que deve andar, e essa criança não é só a criança até 10 anos de idade, mas a criança de 15, a criança de 20, a criança de 25, entende? Porque os pais são usados por Deus para levar a verdade. Tem coisas que nós temos facilidade de ouvir, gente. Mas tem coisas do verdadeiro evangelho que não são fáceis para a gente ouvir. Eu já saí de muitos bate-papos com pastores que mentoreiam a gente, eu já saí de muitos bate-papos em crise. Eu já fiz estudos bíblicos lá em casa, juntamente eu e a Dani, onde nós ficamos em crise, que a gente acabou de ler aquilo e começou a chorar. Porque a gente falou, meu Deus, essa verdade ainda não habita integralmente no meu coração, na minha vida. Muda o meu coração, muda a minha história. Senhor, me ajuda, porque eu não quero ter a verdade como inimiga, mas a verdade será minha amiga. Eu quero a tua palavra aqui dentro do meu coração. E eu saía daquela, eu estudando a Bíblia, Deus mostrava uma coisa, eu e a Dani chegamos já até a chorar de contrição, porque a gente percebeu verdades das Escrituras que ainda não estavam integrais em nós. Ouvir a verdade, gente, fala da gente encarar a realidade, encarar a verdade, mesmo que algumas nos encorajem, outras nos confrontem. Nós temos que tomar muito cuidado nesses dias, querido, para deixar a palavra de Deus, que é a verdade, nos influenciar, para deixar a palavra de Deus se fixar no nosso coração, para deixar a palavra de Deus criar raízes dentro de nós, porque essa igreja, onde Paulo faz aquela pergunta, ela estava perdendo a verdade, ela não estava querendo mais ouvir a verdade. Por quê? Porque ela estava ouvindo só o que era bom, para o ouvidinho deles, e isso é um sinal dos fins dos tempos, do fim dos tempos. É claro que é. 2 Timóteo, eu vou mostrar para você isso, 2 Timóteo 4, no versículo 3, 2 Timóteo 4, no versículo 3, o apóstolo Paulo fala, aquele que seria ali o seu sucessor, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha, virá o tempo, não era naquele tempo, hein, olha, ele já estava tenso, ele fala, virá o tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, eles vão sentir coceira no ouvido, vai incomodar. Ou seja, está falando do ouvido, a verdade vai incomodar, a verdade vai gerar assim, às vezes repulsa, ou ela vai gerar uma coisa assim, isso é uma verdade para ele, não para mim. Esse é o problema do outro evangelho, porque o outro evangelho fala assim, sirva-se, o que você quer? Você não gosta de berinjela? Tá bom, não tem problema. Você quer trocar linguiça, quer pegar picanha? Pega só a picanha. Esse é o outro evangelho, héteros, falso, incompleto, omisso. Mas o verdadeiro evangelho, ele tem tudo que você precisa, tudo que nós precisamos. Segundo os seus próprios desejos, continuando aí, juntarão mestres para si mesmos. Sabe o que é isso? Seguinte, segundo o que eu quero, eu vou pegar o mestre. Então hoje é incrível, as rodinhas de jovens é assim,
Eu gosto daquele. Ah, por que você não gosta do outro? Ah, porque o outro é não sei o quê. Eu gosto daquele, aquele é arminiano. Eu gosto daquele porque aquele é calvinista. Não, eu não gosto desse porque esse daqui. Não, aquele da graça é melhor, porque ele não fala muito assim. Ah, eu gosto daquele porque ele não tem opinião, ele não fala nada de política, ele não fala nada, e eu gosto é dele. Aí o crente, influenciado pelo marxismo, vai falar, eu gosto daquele, porque religião não se mistura com política. Esse é o papo do engano. As mesas vão ter esses assuntos. Por quê? Porque eu pego o mestre eu pego o mestre que tem a comida que eu quero. Eu escolho o mestre que só tem a picanha, se eu gosto de picanha. Eu não gosto de picanha, eu gosto de frango. Eu escolho o mestre que mexe com frango. Quando o verdadeiro evangelho, ele não é limitado ao que um mestre pensa, ao que o outro acha. Ele é limitado e ao mesmo tempo ilimitado pelos valores da palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado, gente, nos dias de hoje, para não colocar nossos desejos, nossas emoções à frente. Olha o que ele diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltarão para o engano. Eles vão se recusar a dar ouvido à verdade, nos dias de hoje. Agora, sabe o que é mais interessante? Eu estava falando que a gente tem que ter cuidado, mas sabe o que é mais interessante? Que esse assunto tem tudo a ver com o quê? Com a palavra de Deus. No versículo 2, agora eu estou indo atrás, 4:2, no versículo 2, ele diz assim, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado em tempo, fora de tempo, repreendendo, exortando, corrigindo, com paciência e doutrina. Pegou a ideia? Pegou a ideia, sim ou não? Sim? E por último, Gálatas 4:17, ele diz assim, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolar vocês, a fim de que vocês mostrem zelo por eles. Tem uma versão que eu gosto mais, que eu gostei mais, que diz assim, os que estão fazendo esforço para bajular vocês, para lhe entregar um evangelho segundo apenas o que vocês querem, preste atenção, essa versão é interessante, fala assim, na verdade eles não têm boa intenção, eles querem mesmo é que vocês voltem os seus corações para eles e não a verdade de Deus. Geralmente, assim, vamos pensar em pessoas, mas não é a ideia de falar de pessoas, mas geralmente quando uma pessoa está assim, enganada no quesito do evangelho, ela quer, no fundo, ela quer ter os adeptos a ela, e não a verdade de Deus. Então, queridos, meu desafio para você nessa hora, saber ouvir, saiba ouvir a verdade de Jesus, saiba ouvir, ouça as escrituras, sai daqui de um culto, sai da sua célula, sai de um discipulado, sai de um tempo a sós com o Senhor, se você foi confrontado pela palavra, ou se tem alguma coisa desafiadora para você na palavra, não se preocupe, não se feche para isso, pelo contrário, fala, Senhor, esse daqui é desafiador para mim, mas eu quero mudar, Pai, eu não vou fechar os meus ouvidos à Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e se eu quero acrescentar fé, se eu quero crescer na fé, eu vou abrir os meus ouvidos e o meu coração à Tua palavra. E por último, a terceira grande pergunta de ontem. Olha que pergunta. A terceira e última grande pergunta de ontem, para os dias de hoje, está em Gálatas 5:7. Gálatas 5:7, Paulo continua. Preste atenção numa coisa. A carta de Gálatas é a carta mais dura do apóstolo Paulo. A carta de Gálatas é a carta mais desafiadora, assim, no aspecto de pancada. Depois você medita em Gálatas, você vai ver que Paulo, em todas as cartas, ele começa elogiando. Paulo sempre começa elogiando, olha, estou sabendo que vocês estão crescendo, estou feliz por isso. Ele fala, olha, percebi que vocês resolveram questões que precisavam. Agora em Gálatas já começa insensatos. O que está acontecendo aí? E agora no capítulo 5, a última pergunta que eu quero destacar, uma pergunta de ontem para os nossos dias, olha como que é aplicável, olha como que tem a ver com que precisamos aprender, viver, crescer. Ele pergunta o seguinte, olha, vocês corriam bem, e agora vem a pergunta, quem os impediu de continuar obedecendo? Agora ele não está falando de ouvir a verdade, mas de praticar a verdade, aliás, ele não está falando só de ouvir, mas de praticar. Sabe,
Qual é o princípio que eu quero trazer para você? A verdade, ela precisa ser, algumas verdades para você praticar, precisa haver perseverança. Perseverança, gente, preste atenção, ninguém aceita Jesus num dia e no outro dia está praticando toda a verdade. Isso não existe. Senão não precisava de Jesus, talvez, entende? Num certo aspecto, já era perfeito. Ele disse, não, eu não vim para os perfeitos, eu vim para os doentes. É claro, todos precisam de Jesus, mas é só para você entender. Não, essa ideia de, eu me converti, amanhã já estou praticando 100% da verdade, essa ideia é lunática. A ideia bíblica, a ideia verdadeira, é que de glória em glória, dia a dia, nós vamos aperfeiçoando a nossa salvação, nós vamos crescendo espiritualmente, e a nossa obediência vai se tornando cada vez maior. Então, por exemplo, eu que sou convertido há muitos anos, algumas coisas que há 10 anos atrás eram muito difíceis para eu obedecer a Deus, hoje já são mais naturais. Não que eu vou esquecer do meu passado nesse aspecto e não vigiar, mas existem algumas coisas que há 10, 15 anos atrás, eu talvez não obedecia a Deus sempre, que eu caía diversas vezes, que eu errava diversas vezes, que eu falhava muito, mas hoje raramente eu falho, ou às vezes nem falho mais naquilo, porque eu venci pela perseverança. Então nós precisamos perseverar em praticar a verdade. O que o apóstolo Paulo estava falando, vocês corriam bem, o apóstolo Paulo ali, num contexto muito próximo do contexto grego, ele sempre usa muito questões ligadas a esporte. Ele estava falando, vocês corriam bem, vocês estavam caminhando muito bem, ou seja, vocês estavam, em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês estavam progredindo em praticar a verdade, vocês não eram perfeitos, mas cada dia que passava, eu via vocês, Gálatas, melhores na obediência, mais obedientes, por isso vocês estavam tendo mais sucesso, mas agora, quem os enfeitiçou? Quem está fazendo vocês parar de ouvir a verdade e me tornar inimigo de vocês por isso? E agora ele fala, quem está impedindo vocês de correr? Quem está impedindo de continuar obedecendo? Sabe, queridos, eles estavam paralisando o avanço espiritual, porque quando a fé é teórica, quando ela não é prática, é uma ilusão, a gente acha que está avançando, mas não está. O que mostra o meu e o seu avanço é a prática da fé. Algumas perguntas rápidas para você pensar, e eu quero fazer essas perguntas sem acusação de coração, essas perguntas me confrontam, mas assim, até onde vai a sua obediência à verdade? Até onde? É até o momento da pressão? É até o momento que os seus amigos no trabalho te pressionam a desobedecê-la? É até o momento onde a sua família, talvez que ainda não conhece o Evangelho, vai te confrontar em um valor que para eles você é um radical? Preste atenção. Toda firmeza na obediência às Escrituras, elas sempre levarão outros a julgar a gente como radicais. Isso em todos os aspectos. No seu trabalho. Olha na política. Essa semana o nosso presidente colocou como ministro da educação um cristão, doutor pela USP, tecnicamente excelente. E o que as pessoas que não conhecem o Evangelho falam? Que ele colocou um radical. Ele colocou um ultra radical. Porque para quem não conhece a palavra, obedecê-la é radicalismo. Aliás, eu vou até mudar o que eu estou falando. Para quem não conhece ainda as Escrituras, obedecer ao verdadeiro Evangelho é radicalismo. Mas talvez obedecer ao novo Evangelho é legal. Você fica com quem? Outra pergunta para você pensar. Você já foi testado na sua obediência? José foi testado na obediência dele e foi aprovado. Eu já fui testado na minha obediência algumas vezes. Eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa na minha equipe meio mentirosa. E o diretor perguntou para mim assim, você ligou para esse cliente, conversou com ele? Eu falei, liguei ontem, não consegui falar, aí consegui falar hoje de manhã, conversei com ele e tal. Aí ele falou, ligou mesmo? Ligou. Ele falou, vem na minha sala. Chegou na sala dele, ele pegou o telefone, ligou para o cara que eu falei que tinha ligado.
E ele falou assim, o Mateus Clemente falou com você hoje de manhã, ele falou bastante comigo, foi muito bom e tal. Se eu não tivesse ligado, se eu tivesse mentido, coisa simples, mas eu quero te perguntar, você já foi testado na sua obediência? Qual tem sido a sua nota nos testes de obediência? De 1 a 10, quanto você se dá nos testes de obediência? Será que nós mantemos a mesma obediência a Deus e a sua palavra nos momentos e nas temporadas de pressão? Porque, gente, é claro, gente, eu não estou falando isso com nenhum julgo, não. É claro, nos momentos de pressão, é muito mais difícil, cara. Não é a mesma coisa. Existem circunstâncias A, B, C, D, até Z, em relação à nossa obediência. Por exemplo, existem momentos na nossa vida que obedecer a Deus em certas áreas se torna desafiador. Existem ambientes que você pode frequentar, que obedecer a Deus é mais desafiador, sim ou não? Tem ambientes que parece que você tem muito mais dificuldade de obedecer, sim ou não? Existem pessoas existem rodas de amigos que a obediência a Deus se torna um desafio maior. E o que Paulo estava falando é o seguinte, olha, vocês corriam bem, vocês estavam obedecendo em momentos de pressão, em momentos normais, vocês estavam crescendo em obedecer a cada dia, mas agora parece que alguém fez vocês pararem, Eu quero te dizer uma coisa para concluir essa palavra, para concluir esse ponto e já passar para a conclusão. Sempre vale a pena obedecer, sempre vale a pena crescer em obedecer, amém? Sabe o que acontece? Nós pastores é engraçado, porque a gente, assim, só para você entender, a gente percebe muito, assim, a vida das pessoas, principalmente aquelas que estão há mais de 5 anos na igreja, 7 anos, 10 anos, e é incrível, quando essa semana mesmo estava conversando com um casal, e a gente estava vendo como que Deus fez tantas coisas, a gente vai vendo a evolução das coisas, como que Deus faz. A gente olha para a vida dos nossos discípulos, por exemplo, que são, muito tempo, e a gente vê como que a obediência no dia a dia transformou a vida deles. A gente olha para várias pessoas dessa igreja, principalmente, eu falo quem está mais de 3, 5 anos, porque você vai entender porque eu estou falando isso, mas assim, a gente vai percebendo assim, mais ou menos, não que a gente conheça todo mundo assim no detalhe, mas a gente percebe facilmente o que o evangelho verdadeiro faz na vida das pessoas, mas na verdade não é só o evangelho, é a resposta que damos ao evangelho, é a obediência nossa ao evangelho, é o crescer em obediência, e a gente vai percebendo as pessoas que estão perseverando em obedecer, e quando a gente persevera em obedecer, vale muito a pena, porque a perseverança, ela traz frutos a médio e longo prazo. Por isso que eu disse 3, 5 anos. Os maiores frutos, eles têm a ver com a perseverança na obediência. Porque muitos de nós já teve momento de desanimar, muitos de nós já tivemos momento de desanimar, muitos de nós já tivemos momento de achar que não vai conseguir obedecer em alguma área, muitos de nós já teve momentos da gente questionar algo que a gente tem que obedecer, e eu não estou falando de um dogma, pelo contrário, estou falando das escrituras, muitos de nós já tivemos em volta da decisão de obedecer ou não obedecer, mas quando a gente decide obedecer, parece que o céu se abre e as coisas começam a acontecer na nossa vida, então eu quero dizer para você, vale a pena obedecer. Olha a vida das pessoas que têm uma cultura de obediência, que vão crescendo em obediência, aí tem 5, 7, 8 anos da fé em Jesus, não é muito tempo não, 7, 8 anos, mas elas são transformadas por Deus, aí a vida delas por completo é transformada, aí a família frutifica, a área financeira Deus vai mudando, vai abençoando, a influência dessa pessoa na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu lugar de trabalho vai mudando, vocês estão entendendo, amém? Vale a pena, sempre vale a pena obedecer, sempre vale a pena perseverar em obedecer, amém? E eu quero concluir com esse texto, 1 Coríntios 9, 24, vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter, se submete a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém?
Você quer uma coroinha ou uma coroona? Quem quer uma coroona tem que buscar obedecer cada dia mais. Queridos, não é fácil obedecer algumas coisas, eu sei. Nós também temos nossas dificuldades. Eu já contei aqui uma coisa hoje que coisas que eu não obedecia, fui aprendendo a obedecer. A palavra para você é o seguinte: não deixa ninguém te tirar da corrida. O que o apóstolo Paulo falou, não é que o cara venceu, não é que o cara tinha vencido. Ele falou: vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo bem rumo à coroa imperecível, vocês estavam correndo bem rumo ao melhor de Deus para a sua vida, vocês estavam correndo bem rumo aos propósitos de Deus, vocês estavam correndo bem, insistindo em obedecer. Alguns momentos foram muito difíceis, mas vocês continuaram obedecendo. O que o apóstolo está falando é o seguinte: o que fez vocês pararem de perseverar na obediência? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Quem te enfeitiçou?